Olá, pessoal! Estamos de volta com a nossa série O Destrinchar na Sala de Aula, da teoria à prática. Então, quero compartilhar com vocês experiências maravilhosas durante todo esse ano letivo. E o momento hoje é uma fala de educador para educador. Para início de conversa, eu quero iniciar minha fala com essa frase, tá? É uma frase muito inspiradora, que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo. Assim como eu sei que você também está fazendo muita coisa boa pela educação do nosso país. E olha o que diz essa frase: precisamos confiar na força da semente. Essa frase é inspirada em uma grande professora, Isolda Sela. A professora Isolda Sela, ela sempre faz a abertura de suas falas e ela traz como reflexão essa fala na qual eu me inspiro, tá? Então, para início de conversa, a gente vai ter aqui uma prática de atividades que eu já estou desenvolvendo na sala, mas eu quero também te apresentar uma outra experiência bacana que foi essa daqui. É uma produção de experiências exitosas, um trabalho realizado na nossa formação de professores aqui do nosso município, Arapiraca. Esse trabalho foi desenvolvido com os professores de formação, um trabalho muito bacana que traz experiências exitosas de todos os professores desse grupo de formação. Aqui eu tenho trabalhos belíssimos dos nossos colegas professores, tá? E aqui eu trago também o trabalho da minha turma, que é esse momento aqui, que traz uma página falando sobre o trabalho da turma do terceiro ano B, da professora Dejaci. Experiências exitosas com prática de avaliação formativa. Nessa formação formativa, eu trago como instrumento o jogo POPT. Olha que bacana! Essa experiência do jogo POPT eu trouxe com a proposta de trabalhar o território, no caso, o meu território. Aí o POPT, esse jogo tão bacana que as crianças amam, eu trouxe dentro do contexto de uma prática pedagógica. Olha que bacana, não é? Então, além dessas experiências aqui, tá, que a gente tem dos colegas, eu quero também fazer os créditos da minha formadora desse curso bacana, na qual saiu esta belíssima produção. A professora Patrícia dos Santos Moura Cavalcante, da nossa rede municipal. E também quero compartilhar com você mais uma experiência exitosa que está sendo concluída agora, no finalzinho do nosso ano letivo, que vai servir de ideias para iniciar o ano 2024 letivo. São sugestões de atividades, como diz aqui a nossa obra. São experiências exitosas que estão dando certo e que vale a pena compartilhar. Legal? Então, daqui a pouco eu vou estar apresentando essas obras, tá? Que as crianças foram construídas a partir do fazer da sala de aula. Então, eu venho desenvolvendo uma teoria com estratégias de leitura e escrita a partir do foco na recomposição dessa aprendizagem. Vou falar com você um pouquinho sobre a experiência da minha turma. Você já acompanha os meus trabalhos e sabe do que eu já venho desenvolvendo no dia a dia na sala de aula. Lembrando que toda essa proposta ela é desenvolvida a partir dos estudos realizados com as teorias, com a base, com as diretrizes curriculares, com
a BNCC e as experiências de troca com o grupo de formação continuada da nossa rede. Então, eu iniciei o ano letivo em 2023 com 19 alunos. Olha, acompanha comigo como estava o perfil da minha sala. E a partir desses estudos, de uma formação em serviço, dos estudos complementares, dos HTPCs e dos meus estudos individuais em casa, com teorias, com propostas, com vídeos, com experiência dos colegas, com a minha formação no YouTube, com a minha formação com os professores do curso de formação de Sobral, no canal digital, eu pude fazer muita coisa e muito sucesso na minha sala de aula. Também quero dar os meus créditos à equipe do professor Herbert, da cidade de Sobral. Legal? Então, iniciei o ano letivo com 19 alunos. Eu tinha 2 pré-silábicos, silábico sem valor sonoro 4, silábico com valor sonoro 6, silábico alfabético 2 e alfabético 5. Hoje eu quero dizer para você da minha satisfação, da minha alegria, quando eu pego essas obras aqui, ó, quando eu pego esse material aqui, que eu começo a folhear, que eu começo a ver que meu aluno chega a um sucesso maravilhoso. Olha o que eu tenho hoje. Hoje, a realidade da minha sala é 22 alunos, porque entraram alunos, eu tenho hoje 22 alunos. Desses 22, eu tenho 16 alunos alfabéticos lendo com fluência, que dá um total de 72,7% de um bom nível de fluência, de uma proficiência de leitura, de compreensão, de interpretação maravilhosa. E tenho silábico alfabético 6 alunos, que dá um percentual de 27,2%. Então, entrego a minha turma para o ano de 2024, né? Que essa turma vai para um quarto ano com 99,9% de aprovação. Sim, esses alunos que estão no nível silábico alfabéticos, eles ainda estão precisando consolidar algumas habilidades e competências, como define a nossa base. Mas o sucesso aconteceu. As experiências exitosas comprovam. As produções que esses alunos estão desenvolvendo, tá? Que esse é o resultado final, que daqui a pouco eu vou te apresentando. Você vai ver que o aluno, ele vai começar, olha que bacana. Eu tenho um aluno que ele estava nesse perfil, que não conseguia ler e nem escrever palavras simples. E agora eu tenho o resultado desse aluno produtor de texto. Hoje eu vou trabalhar com vocês essa proposta e eu vou apresentar a evolução de um trabalho que foi realizado na sala com essas experiências. Depois vocês vão ter um momento de acompanhar a fala dos nossos alunos. Olha que bacana. Esse aluno aqui, ó, que você está vendo como produtor de texto, escritor de textos curtos e longos, esse aluno, ele iniciou a sua fase, tá? Lá no meu canal tem uma parte mostrando o nível das avaliações diagnósticas, e o antes e o depois. Por isso que o tema da produção final dos nossos alunos dessa semana é o antes e o depois. Então, para realizar esse trabalho, essa proposta com esse livro, com o resultado dessa produção do antes e o depois,
eu tive como foco o bom planejamento. O bom planejamento e defini que nesse momento eu iria trabalhar com habilidades semanais. Olha como foi que eu fiz. Eu fiz assim. Para uma recomposição de aprendizagem, para que o sucesso acontecesse, o investimento de uma boa formação em serviço, o investimento de um estudo, de confiar no que diz a frase, e arregaçar as mangas e fazer um trabalho com bases teóricas, com estudos, a partir dessas habilidades semanais, eu priorizei o foco na leitura, na escrita, a partir da interdisciplinaridade das áreas de conhecimento. Peguei como seleção e montei minhas planilhas, minhas rubricas, meu planejamento da seguinte forma. Trabalhei com atividades permanentes, trabalhei com atividades de uma proposta de sequência didática, trabalhei com projetos integradores e assim eu trouxe o ano letivo com esse foco, tendo como prioridade e como finalidade de trabalhar dentro dessa proposta, priorizando as habilidades semanais. Para essa proposta aqui, com essa produção final, essa já é a produção final, o antes e o depois, eu trago nessa proposta, que você vai ver no livro, eu trago a criança como foi que eu recebi. Esse livro, ele vai tratar dessa proposta. Como é que eu recebi a criança a partir daquele diagnóstico que eu te apresentei, tá? E agora, como é que essa criança está chegando ao final. E aqui, gente, tem avanços incríveis. Temos como exemplo esse aluno aqui. Ele era um aluno que estava no nível silábico sem valor sonoro. Veja que você vai ver aqui, nessa parte das páginas do livro dele, que ele já começa. Essa aqui é a primeira avaliação que ele realizou. Nessa primeira avaliação, ele não tinha domínio nenhum de escrever palavras simples, de valor sonoro simples. Gente, olha agora o final da produção desse aluno. Olha que bacana o resultado do aluno. Ele hoje agora, nesse momento que eu estou fechando o ano letivo, eu estou entregando esse aluno como escritor de texto curto. Tem uma experiência, evidências aqui incríveis de avanços. Isso é o que comprova o bom trabalho a partir de um bom planejamento. Então, para realizar esse trabalho aqui e ter essa produção final com esses resultados, com esses índices aqui, de 72,7% de alunos alfabéticos e de 27,2% de alunos silábicos alfabéticos, a partir de um diagnóstico que estava bem difícil, eu priorizei algumas habilidades. Como essas? Para essa proposta final, eu trabalhei revisar suas produções e as dos colegas do ponto de vista das convenções ortográficas. É uma proposta que eu estou desenvolvendo com essa estratégia, que já tem um vídeo aí no meu canal, é o fazer na prática, onde o aluno é o escritor, momentos que eu sou a oradora e o aluno é o escritor e a turma toda são observadores e eles é quem fazem a correção ortográfica do texto do colega. Eu também priorizei a organização do texto em unidade de sentidos, dividindo em parágrafos, seguindo as normas gráficas de acordo com as características do gênero textual. Essa produção aqui são produções narrativas a partir das leituras que foram realizadas nas obras literárias na sala de aula.
Eu digo para vocês que foram muitas obras. A gente fez um trabalho que está também postado no nosso canal, que fala sobre a releitura da obra de Tarsila, Operários, onde eles fizeram a releitura colocando os livros lidos na sala de aula. E aqui está o resultado. É um livro com as produções síntese e aqui traz o diagnóstico do aluno, tá? Eu tenho também outras experiências aqui, ó. Eu trago o antes e o depois. Como foi que essa criança estava e agora como é que eu estou entregando para a família como está essa criança. Então, a organização dos textos em unidade de sentido, respeitando o uso do parágrafo, fazendo essas revisões de produções ortográficas. A outra habilidade, perceber o diálogo em textos narrativos, observando o efeito, o sentido, o uso do verbo de enunciação, o uso de substantivos próprios e comuns. E também priorizei essa outra habilidade, que é produzir textos de formas segmentadas, considerando o destinatário e a finalidade e as características desse gênero. Por isso que a produção ela vai vir com o título O Antes e o Depois, e essa coletânea, né, eu fiz aqui um momento onde todas as produções que são realizadas pela criança, eles são catalogados dentro dessa obra. Aí a gente tem a proposta com a obra e a criança consegue fazer toda a sua produção. Veja que esse trabalho aqui, eu trabalhei as competências socioemocionais, uma dinâmica do espelho, como era que a criança se via, e eles não tiveram acesso à foto. Primeiro eles tinham que olhar no espelho, se reconhecer. Trabalhamos esse círculo de conversa sobre as competências socioemocionais, sobre os sentimentos e as emoções, porque o tema do diagnóstico inicial foi em cima das competências socioemocionais, que eu trazia como proposta o livro, a literatura infantil Pedro Vira Porco Espinho, que fala dos sentimentos, e nessa dinâmica eles tiveram que se olhar no espelho, se reconhecer e fazer a sua caricatura. Depois eu fui e tirei uma foto deles no final e a gente vai colocando ao lado, e por incrível que pareça, teve crianças que se descreveram em seu desenho muito próximo da sua imagem real na foto. Essa criança, essa aluna, ela estava no nível silábico sem valor sonoro. Aqui, ó, a primeira produção, ela comprova que ela não tinha domínio na leitura, na escrita, não tinha valor sonoro nenhum na escrita. E agora eu estou entregando essa criança para a família, para a sociedade, para a escola no próximo ano, como aluna, ó, produtora de textos curtos e longos. Bacana? Gostou do momento da nossa experiência? Muito trabalho, mas muito sucesso. Por isso que vale a pena falar, né, repetir a fala, né, a mensagem da professora Isolda Sela, quando ela diz que precisamos confiar na força da semente. E essas crianças é a nossa semente. Essa proposta de atividade com a produção de uma obra deles, eles são os autores das suas produções, e aqui vem trazendo a história do antes e do depois do ano letivo. Então, esse momento de final de ano a gente conclui apresentando para vocês o resultado dessas produções. Esse outro trabalho a gente vai culminar na sala com exposição, com foto, eles assinando, autografando a sua produção. Aqui no final eles vão fazer a assinatura da sua produção. E olha que bacana,
eu trouxe aqui, ó, na segunda página, a foto, aqui o espaço para a criança assinar o nome dela, porque no início eu tinha criança que não sabia escrever nem o primeiro nome. E agora todos estão bacana. Aí aqui eu tenho uma imagem que faz com que ela faça essa leitura, essa inferência, ó. A escada, o antes e depois da sua produção. A criança vai assinar e autografar o seu livro, levar para casa e o pai vai receber e vai conhecer como foi que seu filho chegou e como ele está saindo. É o que nós falamos sempre na sala e nas nossas conversas de planejamento. É o ponto de chegada e o ponto, né? É o ponto de saída e o ponto de chegada. Como eu recebi e como eu estou entregando essa turma para o 4º ano. Muito obrigada por a participação, pela confiança e dizer que estamos juntos pela educação do nosso país cada dia melhor. Para 2024, para esse novo ano letivo, já estou nas produções, nas propostas de estudo e nas ideias de planejamento. E eu conto com você para compartilhar as nossas experiências. O da teoria à prática, o fazer na sala de aula. Um beijo e até o próximo encontro.